Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um FebraCast. E hoje nós estamos aqui para falar sobre casamento, sobre propósito, sobre negócio. Eu tenho certeza que o conteúdo que você vai receber aqui vai transformar a sua mentalidade. E é com muita alegria que eu tô aqui hoje com a Gislaine, com o Luciano. O Luciano, que é médico, professor de educação física, pós-graduado em emagrecimento e metabolismo. E a Gi, que é naturóloga, especialista em saúde interativa. Gente, quero saber um pouquinho mais de vocês. Fala um pouquinho sobre quem você é, Gi, sobre quem você é, Luciano. Então, meu nome é Gislaine, eu sou empresária, naturóloga, e atuo já há mais de 18 anos nessa área de saúde natural, de medicina alternativa, de cuidado entre mente, corpo, espírito, sempre unindo assim esses pilares, né, da saúde emocional e da medicina holística e esse olhar amplo do ser como um ser integrativo. Então, essa é a minha formação. Sou fundadora e líder do Naturalmente Clinic Spa, que foi o primeiro spa do Brasil na verdade, sim, foi o primeiro spa em Curitiba que teve atendimento com naturologia aplicada. E eu trouxe esse conceito para Curitiba, onde eu fiquei instalada por 14 anos, né, sendo referência de atendimento na parte de medicina natural, né, dentro do Alphaville, aqui de Pinhais, aqui de Curitiba. Então, já faz alguns anos que eu venho trazendo essa questão do autoconhecimento e da natureza e da cura, já faz parte do meu ser, então já faz muitos anos assim que eu tenho. Então, Ana, eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente determinada. Eu posso dizer que quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém vai tirar. Então, me considero assim bastante visionário, focado em resultados, objetivo. E aí, na verdade, as coisas que eu acabei fazendo e tendo na minha vida são consequências desse meu perfil, né, do meu ser. Então, nessa construção aí que eu venho aprimorando nos últimos anos, essa parte do ser, ela vem guiando transformações na minha vida profissional. Então, na parte profissional, eu me graduei como professor de educação física. E aí, posteriormente, eu entendendo que eu precisava de mais conhecimento e também maior reconhecimento profissional, decidi fazer medicina. Essa foi uma decisão bem difícil, porque envolvia ali uma virada de rumo completa na minha vida. Mas como eu falei, né, eu coloquei aquilo na cabeça e mergulhei ali nos estudos, estudava ali 16 horas por dia e acabei passando no vestibular na Universidade Federal do Paraná. E a partir daquele momento eu sabia que eu realmente estava dentro de um propósito, que aquela ferramenta da medicina ajudaria a transformar outras vidas. Que aí faz parte também do meu ser, né? Que é realmente a minha missão de vida, o meu propósito é a transformação de outras pessoas. E essa transformação se dá não só pelos pacientes que eu atendo, né? Mas também as pessoas que trabalham na clínica. Então, se pudesse resumir assim, a minha trajetória, a minha história, a gente pode colocar que o cerne é, de fato, essa palavrinha, que é a transformação. Transformação. Que legal, Luciano. E a sua história de vida é muito inspiradora, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho mais, assim, o que te fez seguir por essa área, o que te fez, né, buscar esse ramo que você está atuando hoje? Perfeito. Ao longo ali da minha infância, eu sempre fui uma criança muito alegre, assim, divertida, gostava de brincar, ficava na rua o dia inteiro. Gostava de estudar, assim, só que eu sempre tinha essa coisa de querer terminar as coisas rápido para poder brincar. Então, ficava o dia inteiro ali jogando bola, sempre muito ativo, fazia escolinha de futebol. E a saúde ali, a parte física, sempre foi uma motivação muito grande, assim. Onde eu me socializava. Até por ser mais tímido, era onde eu conseguia me envolver ali socialmente.
Eu treinava muito, né? Então no futebol ali acabava sempre sendo escolhido ali pro time, então eu me sentia de uma certa forma acolhido, né? E validado ali no esporte. Veio das memórias da infância. Sim, veio dali. Aí, só que por eu ser muito magro, e até por essa questão de fazer muito exercício, né? Ficava brincando o dia inteiro e não comia, não voltava para casa para comer. Então eu pesava ali 58, 60 quilos, isso com 17, 18 anos, né? Já ali no meu final do ensino médio. E ali eu tava meio que decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Não tinha decidido. Tava mais preocupado em terminar o terceiro ano, pra falar a verdade. Tanto que eu troquei de escola, porque eu achei que ia reprovar no Colégio Estadual do Paraná. Aí eu fui pra um colégio lá em Pinhais, assim, pra poder passar tranquilo. Que era justamente os meninos que jogavam bola comigo. Então eles tinham um time ali de Pinhais. Aí eu queria fazer parte desse time. Aí aproveitei pra me mudar, né, de escola. E nisso eu comecei a frequentar a academia. Porque meu pai começou a ir pra academia. Então, meu pai, ele tava querendo emagrecer um pouco, então foi pra academia. E eu resolvi acompanhar ele. E daí eu comecei a fazer essa musculação. Aí deu uns 2 meses e eu comecei a ver mudança no meu corpo. Opa, você tinha 17 anos? Por aí, uns 17. Uns 17 anos. Começou a mudar meu físico ali, né? Meu braço parecia uma linguiça, assim, não tinha definição nenhuma, né? Era o braço e o antebraço da mesma circunferência. Mas aí começou a aparecer um pouquinho do ombro, do braço, eu comecei já a me sentir mais confiante, né? Então eu vi que aquilo ali tinha um poder muito grande de transformação, assim, na personalidade da pessoa. E aí, nessa trajetória de fazer academia com meu pai, eu acabei conhecendo um rapaz chamado Luiz Paulo. Ele era um estudante de engenharia, acho que ele estava fazendo engenharia elétrica na época, e a gente começou a estudar juntos, assim, sobre o que a gente podia fazer para melhorar o físico, porque ele também era muito magro, acho que ele era mais magro que eu, inclusive. Então, começou por um desejo pessoal. Acompanhar meu pai, ele, na verdade, meu pai convidou, eu não tem nada pra fazer, eu vou falar. Mas daí começou a ter essa transformação, e aí eu comecei a estudar sobre isso. E daí, por ter esse aficionamento e assim, até uma certa facilidade em aprender essas coisas um pouquinho mais complexas, acabou sendo um desafio ali, né? Pensar estrategicamente o que eu poderia fazer para transformar o meu físico. E aí, esse menino, entendendo que eu estava ali bem no ensino médio, ele era super estudioso, assim, ele falou: Luciano, vai ter um vestibular na UTF-PR de Educação Física, acho que combina com você, porque você gosta disso, você está curtindo. E aí eu resolvi fazer esse vestibular. Estudei um pouco lá, fiz um cursinho ali, acho que foi uns 3 meses, assim, acabei passando, né? Não é um vestibular concorrido, assim, então de certa forma foi tranquilo. E aí quando eu comecei a fazer, eu achei muito legal. Porque eu comecei a ver a anatomia, a fisiologia humana, coisa assim que eu nem sabia que educação física havia. Eu achava que era aprender a jogar bola, academia, não sabia direito. Acho que é o que todo adolescente pensa, né? O que eu gosto na escola? Eu gosto de educação física, né? Então eu vou fazer educação física. Então não tinha muito ali um propósito de vida ainda, nada alinhado, assim, né? Mas tinha um desejo pessoal. E aí, conforme foram avançando esses anos, e eu já fui fazendo estágio já desde o primeiro período, sempre com essa visão empreendedora, assim, né? Tanto que acho que no primeiro ou segundo período eu tinha uma camiseta já de personal trainer. Tipo, com a logo, assim, né? Tipo, já tinha feito uma divulgação. Já tinha identidade. Como se estivesse já atendendo, fazendo propaganda interna na faculdade. Mas aí eu já fazia esse estágio. E aí nesse estágio a gente tinha uma oportunidade muito grande já de estar em contato com as pessoas. Isso, a área da educação física é muito legal. Porque ela te expõe ao desafio já no começo. Mesmo que você não tenha conhecimento técnico, lidar com o público ali, ela já te coloca desafios. E aí eu comecei a atender esse público. E atendi o público, e nisso foram passando os semestres ali na graduação, cada vez eu fui estudando mais. E aí chegou um ponto assim que eu vi que realmente eu estava ajudando bastante gente. E eu era muito assim, meio que como se fosse nerd do trabalho. Então eu pegava, assim, a pessoa que estava começando na academia, ela ia, normalmente é assim, a pessoa vai pra academia, vai pra esteira, o professor tá lotado de gente, ele deixa a pessoa lá. E eu pegava a pessoa na esteira, chamava ela, a primeira coisa que eu fazia que era interessante já de observar hoje, né, eu cumprimentava um por um na academia. Todas as pessoas que estavam lá quando eu chegava, eu ia um por um, me apresentava, falava o nome, falava que se precisasse era só me chamar e tal. E aí essa pessoa que estava começando, eu pegava essa pessoa lá que estava no primeiro dia, ia para uma sala de avaliação física, extraía toda a anamnese, que é algo que, assim, a educação física normalmente hoje está conduzindo dessa forma, mas isso foi há mais de 10 anos, né? Deixa eu entender. Então você trabalhava nessa academia, você não era personal trainer particular dessa pessoa? Não, era estagiário. Uau. Excelência, assim, né? Isso que realmente é excelência no trabalho, Sim. Que legal. Só que daí o que acontecia?
o proprietário da academia, ele não gostou muito disso, né? Porque ele queria que eu estivesse na sala ali. Só que eu tava mais focado no público, na pessoa que eu tava querendo ajudar, né? E aí eu montava assim o plano da pessoa já de 1 ano. Ali eu desenhava, ó, vamos começar assim, daí daqui 2 meses a gente troca para fazer um treino mais de força, aí a gente tenta ajustar a tua dieta assim, eu te ajudo, dou umas dicas. Então eu pegava assim como se fosse o meu paciente, né? E aí isso foi avançando a ponto de se tornar assim quase que uma revolta, no sentido de que eu via profissionais que eram também estudiosos e qualificados tendo uma remuneração muito baixa, tendo um trabalho extremamente exaustivo, combinado à minha necessidade pessoal de conseguir bancar ali as minhas coisinhas, assim, tipo, poder comprar um livro, ir num shopping, comer um hambúrguer, qualquer coisa. Eu não tinha essa condição, né? E aí esse estágio me proporcionava um pouco disso, né? Eu ganhava bem pouco, mas ganhava, né? E daí, para tentar aumentar um pouco dessa remuneração, eu comecei a pegar uma aula de spinning às 6 da manhã. Só que eu fechava a academia no outro dia às 11 da noite. Uau. E a faculdade era tarde. Então começou a me gerar uma revolta aquilo, né? Eu falei, cara, se eu continuar nisso aqui, a minha vida vai desandar, né? Eu não tava nem conseguindo treinar mais. Então tava numa fase assim que eu tomava uma decisão ou eu ia acabar realmente me tornando aquelas pessoas que eu não queria ali, que eu observava que meio que não deram certo, né? E ali eu conversei com meu pai. Eu falei, pai, é o seguinte, eu quero fazer medicina. Eu já tinha pensado nisso, até por ter gostado dessas matérias mais técnicas. Você já tinha terminado a educação física? Não, tava no último período, faltavam 2 matérias. Aí eu tomei essa decisão, eu falei com ele, né? Eu não sabia o que o meu pai ia reagir, né? Porque afinal eu fiz 4 anos de faculdade e tô falando em trocar de faculdade, né? E eu falei, ó, pai, eu quero fazer medicina, eu acho que é algo que eu vou me sentir mais valorizado, é algo que eu quero estudar e eu de fato quero aprender sobre esse problema que eu enfrento na academia. Que é a pessoa começa, ela tem emagrecimento, ela consegue atingir o resultado, mas aí ela volta 6 meses depois e reganhou todo o peso. Então, que é o que mais acontece hoje, né? Me dava uma revolta, assim, sabe? Porque, porra, pessoa preguiçosa, eu tinha esse conceito. Você é uma pessoa preguiçosa, né? Não quer fazer o negócio direito. Eu tô dando tudo aqui na mão e a pessoa não pega pra fazer ou abandona. Tá comprometida em beber álcool. Tipo, eu tinha um julgamento muito forte, assim, sabe? Sobre comportamento. Só que, de fato, o que eu precisava naquele momento era um conhecimento de entender a complexidade que é a doença obesidade. Que aí é o que realmente eu me dediquei a fundo para entender, né? Que você encontrou na medicina. Que encontrei um pouco na medicina. Mais por estudar por conta própria, assim, né? Mas na medicina ela me deu mais bases para entender um pouco mais do corpo humano, assim, né? E aí nessa fase eu conversei com meu pai e meu pai, surpreendentemente, ele me apoiou. Ele falou assim, não, se é isso que você quer, eu te apoio. Meu pai, ele sempre foi muito participativo, assim, na minha vida, sabe? Em tudo. Escolinha de futebol, ele me levava, a gente fez aulas de violão juntos, tudo a gente fazia juntos, curso de informática, hardware, tudo a gente fazia juntos, assim. Aí a parte da academia foi uma delas, né? E aí ele me apoiou nessa transição. Aí eu juntei o dinheiro ali, um pouco do estágio, para pagar uma parte do cursinho. Meu pai ajudou com uma parte e eu consegui também um pouco de bolsa, então juntou tudo ali e eu consegui fazer. Deu certo. E aí novamente entrou o planejamento na história, né? Eu coloquei aquilo na cabeça, só que daí não é assim, coloquei na cabeça e vou fazer de qualquer jeito. Não. Aí eu ia lá, fazia todo um desenho para poder passar. Então eu fiz um planejamento ali para passar em 2 anos e meio no vestibular. Fiz uma análise de todas as provas do vestibular que tiveram nos últimos 15, 20 anos. Fiz uma análise estatística de todas as questões que mais caíam, os temas que mais caíam. E aí eu ia grifando todos os temas da apostila que eram mais sensíveis, que eu tinha que acertar, porque aquilo caía todo ano. E os que não eram, eu nem ia pra aula. Eu faltava aula para estudar o que caía. Então, tipo, eu sempre fui muito, assim, muito estratégico. Focado. Acho que, assim, eu sou muito mais planejador e executor do que, talvez, assim, o cara que é super inteligente. Eu colocava um plano em prática e ajustava o plano. E aí isso fez com que, ao invés de eu passar em 2 anos e meio, eu passei em 1 ano e meio. Uau! Então, é claro que foi a base de muita revolta e dedicação ali, né? Mas eu acho que passa muito por isso. Várias decisões da nossa vida, né? A gente chega num ponto que a gente chega no limite e aquela urgência faz com que a gente tenha que mudar completamente a rota. E aí é onde várias pessoas acabam se perdendo por falta de coragem, né? Então, acho que essa personalidade de ter um enfrentamento, a coragem, o desafio ajudou bastante. E também renunciar, né? Porque teve que renunciar enquanto tava adolescente saindo, estavam
fazendo outras coisas na vida, você estava ali estudando. Depois desses 17 anos aí foi onde que mudou a chave, né? Até então eu gostava mais de ficar me divertindo, era o principal ponto, né? E nessa parte da medicina, daí eu também usei de bastante estratégia, assim, né? Desde o primeiro período da medicina, eu resolvi estudar sobre o comportamento humano, sobre a parte da alimentação, sobre como que a pessoa se desenvolvia a ponto de ganhar tanto peso assim, né? Das comorbidades que influenciavam. Então, se for pensar assim, uma matéria, por exemplo, gastroenterologia, quando tinha esse tipo de disciplina, o meu foco estava totalmente nisso. Então, eu deixava de estudar outros assuntos que eu sabia que não ia usar. Então, isso foi uma grande diferença. E ao longo dessa trajetória ali da medicina, até por precisar de ter um pouco mais de recurso financeiro, né? Porque apesar de ser federal, tem os custos, né? Eu acabei abrindo um negócio, que foi justamente o negócio que se desenvolveu lá naquela época do estágio. Ou seja, cada processo foi fundamental. Cada fase. Porque se for pensar assim, o que eu fazia lá naquela época? Na verdade, eu aplicava um conceito de um negócio que eu já tinha na minha cabeça, já tinha a visão, e eu aplicava na academia usando aquele CNPJ da academia. Então, aí eu resolvi estruturar esse negócio em um modelo de empresarial mesmo. Aí, o que eu fazia? Como eu sabia que eu era muito bom nesse negócio de executar ali o plano, então eu mandei mensagem para todas as pessoas que eu atendia naquela época da academia e propus um treinamento assim de acompanhamento. Só que eu cobrava R$25. Então, tipo assim, não tinha muita noção de precificação. Mas acho que ajudou no começo. Porque eu tava fazendo um estágio do EMEPAR ali, basicamente era para ter recurso financeiro, e eu ganhava R$400. Então eu fiz uma conta assim, né? Bom, se eu tiver determinados alunos cobrando R$25, pelo menos eu equilibro, né? No estágio. E, na verdade, o negócio foi dando tão certo, Ana, que, assim, é um negócio que nem te falei ali agora há pouco. Parece que foi algo divino, assim. Foram as mãos de Deus, porque eu tinha ideia, eu colocava em prática, funcionava. Eu tinha ideia, eu colocava em prática, funcionava. Aí, comecei a divulgar resultado, o negócio explodiu, assim. Se for considerar hoje que a consultoria fitness é um mercado já da educação física bem consolidado, talvez ali foi o primeiro. Eu e um colega chamado Carlindo. Meio que foram os pioneiros disso no Brasil, assim, por causa dessa ideia de montar algo para a pessoa fazer sozinho, mas algo muito acompanhado, que era uma falha do mercado da educação física na época. E esse negócio foi crescendo tanto a ponto de eu ter uma transformação de vida, assim, absurda, que foi representada por um veículo. Ali no início da faculdade, ali meu pai, no terceiro ano mais ou menos, meu pai vendo que eu estava muito desgastado com transporte, ele resolveu me dar um carro. E esse carro foi um Fiesta 97. E eu super orgulhoso, né? Nunca mais ia precisar andar de ônibus, né? Eu tava bem feliz. Só que daí, isso em um período curto, assim, de 2 anos, eu tava andando com uma Z4 conversível. Uau! Um carro amarelo. Tipo, a minha trajetória se transformou totalmente. Claro que eu não devia fazer isso naquela época, né? Eu não devia ter investido num carro conversível. Mas, hoje assim, você entende. Sim, mas na época foi... Foi uma conquista, uma experiência, né? Então, aí foi isso ao longo da graduação. Eu estava trabalhando enquanto fazia medicina. Trabalhava à noite, aluguei uma sala, atendia as pessoas com avaliação física e prescrevia os treinos para casa e dava alguns treinos. Aí só para te trazer no contexto, como eu passei para o segundo semestre na medicina, o primeiro semestre ficou vazio. E aí eu acabei me formando na educação física que faltava aquelas 2 matérias. Então veio até nisso... Foi guiado, assim, né? Porque se eu não tivesse formado na educação física, eu nem poderia ter montado esse negócio, né? Porque não tinha como, não ia ter o CREF, né? Então, cada passo foi fundamental. Isso, foi fundamental. E aí, por eu já ter esse negócio e muitos alunos durante a faculdade, quando eu me formei, eu já tinha uma gama de pacientes. Aí, o que eu raciocinei? Bom, eu já tenho um negócio estruturado, já tenho treino, nutrição dentro do meu negócio com nutricionistas, né? Se eu me coloco como médico e me contrato nessa estrutura, tá pronto. E foi aí que simplesmente foi uma continuação, assim. Então, até hoje a gente transformou o negócio no Natuá Med Spa. Esse negócio, ele vem meio que se moldando, se for pensar lá desde o estágio na academia, junto com a Gislaine lá 15 anos atrás no spa, né, que agora se unificou, assim. E se for pensar, assim, de trajetória, teve uma grande dificuldade, né, que foi na época da pandemia, né, Marcos? Porque foi bem nessa fase que eu tinha conquistado esse carro. A Gislaine tinha também uma boa remuneração, assim, né?
E a Vocês gente já estavam juntos? Tava começando ali, né? Ficar juntos. Só que ali, o meu negócio fechou, porque ninguém conseguia ir pra academia. E eu não tinha uma solução pronta, né? O Paulo fala muito, né? Que a crise, na verdade, é uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro se você tá pronto. Eu não tava pronto. Eu tava fazendo faculdade ali e tava aproveitando do recurso. E foi pra zero. Então eu tava ganhando, acho que já uns 20 mil por mês, assim. E do nada, foi pra zero. Só que eu tinha um pouco de dinheiro guardado. Tinha uns 200 mil guardados, assim. E a Gislaine também tinha a remuneração dela, que também foi pra zero. Porque afinal o negócio dela era um centro de massoterapia. Que também tinha fechado. E isso foi passando o tempo e a gente foi consumindo esse dinheiro, né, mãe? Foi passando. Isso eu não tinha me formado ainda na medicina. Desses 200 mil, chegou a ter 3 mil reais na conta. Tanto, a ponto da gente... Eu não sei se você chegou a pensar nisso na época, a minha memória também não é muito boa, mas a ponto da gente pensar assim, cara, talvez a gente vai ter que cada um e se decidir, ou a gente vai pra Mafra e morar com a mãe dela, ou ir pra casa dos meus pais e a gente morar com os meus pais, porque a gente não ia ter como... mas não ia mais ter como morar. Não ia ter não ia mais ter como se sustentar. E daí, na verdade, tinha 3 mil na conta e daí eu consegui... A faculdade voltou, mesmo na pandemia. A medicina foi uma das poucos cursos que voltou nessa época, porque precisava de médico, né? Então eles acabaram antecipando o diploma sem precisar de um estágio. E aí isso facilitou. Daí eu me formei. Então eu me formei com 3 mil na conta e daí logo eu comecei a atender com o médico, e o médico podia atender nessa época. E era bem aquela fase, não sei se você se recorda, que o pessoal tava meio que treinando meio escondido. Ia nas academias meio com a academia fechada, assim. Então tinha uma galera que tava querendo fazer. Só que na academia em si não podia, né? Então aí eu acabei tendo público já ali, mesmo na época da pandemia. Daí logo meio que já foi acabando a pandemia. E daí foi aonde a gente foi retomando, assim, sabe? Mas se for pensar, foi praticamente zero, né? Por pouco, assim, que a gente não faliu completamente. Eu tive que me desfazer desse carro, assim, né? Troquei por um carro mais simples ali na época, até para poder me livrar ali do financiamento que eu tinha feito. Mas no mais, assim, a gente não passou nenhum apuro, assim, né? A gente tava bem fortalecido já, né? Essa foi uma situação ali que... É que você já se formou. Essa que foi a gente entrou na crise da pandemia, a gente ficou sem dinheiro, daí logo em seguida o Sam se formou. E daí o SPA demorou muito para reabrir, daí a gente começou a estruturar os teus atendimentos, né? As tuas consultas. Aí a gente começou a atender... Olha só que destino maluco. Agora eu vou ter que contextualizar dessa outra parte da história. Lembra aquele menino que falou pra eu fazer educação física? Que era engenheiro elétrico? Paulo, né? Isso, Luiz Paulo. Ele decidiu fazer medicina enquanto eu estava na educação física. E ele decidiu fazer. Ele já tinha ingressado quando você... Ele começou primeiro medicina. Ele começou primeiro. Também, resolveu fazer e foi lá. Ele é muito inteligente, assim, muito estudioso. Foi lá, fez o cursinho, estudou em casa... Cara, autodidata absurdo, assim, né? Estudou em casa, passou pelo Enem, né? Ganhou 100% de bolsa na PUC e fez. E isso foi uma das motivações também. Porque daí eu pensei, bom, ele conseguiu ali, porque pra mim era algo totalmente fora da realidade fazer medicina, né? Impossível. Aí a única opção era federal, não tinha como fazer em outro formato, né? E aí isso me motivou, assim, sabe? Sim, que legal. E daí, o que aconteceu? Como ele já tinha se formado e ele já tinha a clínica dele, ele me chamou quando eu me formei para trabalhar com ele. Uau. Então eu fui trabalhar na clínica do cara que me falou pra fazer educação física lá com 17 anos. Uau, pessoas certas, lugares certos, tempo certo, né? Muito louco, né? Que legal. Que história linda. Que história linda. Daí ele foi para uma área, justamente para a área voltada para tratamentos hormonais. Hoje ele é um professor de pós-graduação, ele tem uma empresa disso. Ele está morando em São Paulo, uma empresa bem grande, né, que faz essa questão dos cursos. E ali a gente se separou no sentido assim, ele foi mais para a área da parte hormonal, eu inclusive estou fazendo a pós-graduação da parte hormonal, e eu fui para a área do emagrecimento. Então se distanciou um pouquinho assim no ramo, mas a gente trata quase que o mesmo público, só que por visões diferentes, né? Que legal, então, que legal. Uma história interessante. Muito interessante. E assim, o que né, dentro dessa jornada toda que vocês viveram,
Como é que vocês vieram parar na Febracis? Como é que a Febracis encaixou no negócio de vocês hoje? A metodologia, né, da Febracis, como é que ela encaixou? Como a metodologia da Febracis encaixou no momento que vocês estavam vivendo no negócio de vocês? Pode falar. Então, assim, desde essa época da jornada ali, dos desafios ali em relação a essa parte empresarial, desse começo, dessa consultoria, depois a parte de não ter nenhum tipo de recurso, a gente começou a entender que o desenvolvimento não só de características cognitivas era importante, mas também de características emocionais. E o resultado era muito visível, assim, quando a gente parava para fazer algum tipo de treinamento, algum tipo de imersão, a gente conseguia voltar transformado e o resultado era imediato, assim, seja na parte de relacionamento, seja em comportamento, em rever comportamentos que não estava tendo de forma adequada, seja na parte financeira, nas decisões empresariais. Então isso começou. Não foi através da Febracis, mas foi com uma metodologia semelhante. Vocês já estavam buscando algo nesse sentido. Já entendi que faria um resultado, né? E aí a gente foi degustando ali conceitos de outros profissionais, foi avançando, até um ponto que a gente tinha esgotado ali uns 2 ou 3 profissionais e a gente tava precisando do próximo, sabe? Aquela coisa de eu preciso modelar quem agora, né? E daí foi nisso que uma nutricionista que trabalhava comigo, a Nathalie, ela tinha feito o método CIS e ela postou que tinha feito, perguntei para ela se era legal. Ela falou que foi muito bom para ela, ajudou bastante. Aí uma dentista chamada Maressa também tinha feito, ela tinha postado, e daí nisso eu falei, pô, vou atrás. Daí eu vi assim que era alguém conhecido, né? O Paulo Vieira tinha muitos livros vendidos, né? E muitos cursos, treinamentos gigantes, assim. Eu falei, cara, eu não sou muito de ficar pensando se eu vou fazer ou não, sabe? Eu falei, então vamos fazer, né? Aí acho que eu só avisei você, né? A gente decidiu ir. A gente fez em São Paulo. E onde que foi essa virada de chave que você entendeu a importância de trabalhar a parte emocional, né? Com seus clientes? Na parte dos clientes, passa muito assim por entender que a obesidade ali, o sobrepeso, ele começa de alguma raiz, assim, alguma fonte. E normalmente essa fonte, ela vem de histórias da vida, ali, seja na infância, seja de traumas, de relacionamentos, de alguma não conformismo da pessoa e ela querer mudar essa chave. E aí entendendo que a metodologia, ela poderia me trazer ferramentas para poder aplicar com esses pacientes, foi onde a gente decidiu continuar nos cursos, né? Então a gente fez primeiro o método CIS, foi transformador para a gente no sentido pessoal, em relacionamento. E aí, assim como você contou, Liana, a gente veio para a formação em coach não necessariamente querendo ser coach, mas querendo continuar degustando isso, né? E aí, ao fazer a formação em coaching, eu comecei a ver que aquilo poderia ser aplicado ao profissional. Então, ali foi onde virou a chave, assim, para a parte empresarial. Tanto que é um projeto nosso na clínica ter o profissional coaching lá para aplicar as sessões e fazer o tratamento em conjunto, né? Porque se for pensar estado atual, estado desejado, uma rota, um plano de ação. Tudo a ver, então, né? Tudo a ver, né? É basicamente o que eu fazia lá na educação física, de modo empírico, né? Agora tem um método, Sem método, Sem método. Agora tá bem, assim, alinhado. Cara, tem que desenhar dessa forma, chegar aqui, eu posso usar essa e essa ferramenta nesse caso, né? Aí as outras formações, Ana, que a gente vem fazendo, eles também estão complementando essa jornada. A gente fez o perfil comportamental. No perfil comportamental, muitas fichas caíram. Assim, foi absurdo, assim, a percepção de como a gente acerta em muita coisa, mas erra em muita coisa também, né? Então, um caso de exemplo, assim, foi, por exemplo, o Gustavo, né? Que é do marketing. Eu tinha pedido para o Gustavo fazer uma coleta dos depoimentos dos pacientes e abordar os pacientes, né? Só que depois que eu vi que o perfil do Gustavo, ele não tinha a influência alta, eu falei, putz, é super desconfortável para ele fazer isso, né? Ele gravar, putz, extremamente tranquilo, grava, edita, tranquilo. Sim. Mas abordar o paciente, não. Então, um exemplo prático algo de como... bem desafiador para o perfil dele, né? Daí o que a gente fez? A gente tomou a decisão de outra pessoa que era mais influente, abordar um paciente para conseguir o depoimento, aí quando chegava já pronto, ele gravava. Então, uma decisão assim que parece boba, né? Mas na prática, quanto de desgaste não gera para esse profissional? O quanto de estresse ele não tem que fazer para gerar o adaptado em relação ao natural dele para entregar ele. Claro, ele é extremamente competente, ele vai entregar. Só que ele vai ter um desgaste.
E aí a gente como líder da estratégia, né, como definidor da visão da empresa e garantidor da missão, a gente tem que tentar deixar o mais leve possível para esse profissional poder entregar o máximo, né? Sim, que legal. Então o perfil ajudou muito nisso. E o BHP, ele trouxe uma questão assim mais estratégica, assim, né, a visão como um todo do negócio. Então, porque muita gente deve achar assim que a Febracis é uma escola de coaching, né? E pelo que eu entendi, o Paulo ele pivotou o negócio para ser uma escola de negócios mesmo. E realmente, você percebe na prática, né? Esses 2 treinamentos, eles não têm tanta semelhança com o primeiro, que é a formação em coaching. Ali sim, aí a gente vê que é mais direcionado para a parte empresarial. Se a pessoa aplica os conceitos, aprende a fazer as reuniões semanais, aprende a usar, por exemplo, a linha de Lousada para fazer os feedbacks. Então, a pessoa ela, aplicando aqueles conceitos, é impossível o negócio dela não ser transformado. E quando a gente fala de empresas, qualquer viradinha de rota positiva gera um resultado grandioso. Sim. E foi o que a gente já percebeu, né? Uau. Depois dos 2 treinamentos ali, a gente já fez várias mudanças na equipe. Já estamos com mais 4 vagas abertas na clínica para fazer esse realinhamento tático dentro da empresa, né? Uau. E o que mudou? Qual era a empresa que vocês tinham antes e qual a empresa que vocês têm após esses cursos? Após formação em coaching, após BHP, após perfil comportamental? O primeiro ponto é que nós tínhamos 2 empresas, né? Nós tínhamos a clínica do Dr. Luciano Alves Neves e nós tínhamos a Naturalmente Spa. Então, uma das decisões foi justamente a gente unir essas empresas em uma só e manter um direcionamento único sobre a unidade do casal na visão que a gente quer para nossa família. E aí, tendo esse norte claro, os conceitos que vêm em conjunto, eles estão cada vez se potencializando, porque nós temos um perfil muito complementar. Então, as minhas fraquezas, elas são fortalecidas pelas forças que a Gislaine tem. Então, às vezes, quando um tá um pouquinho mais para baixo, o outro segura. Então, acho que uma das principais mudanças foi isso, né? E aí, com isso, eu me sinto mais reconhecido, né? Pelo fato dela estar mais envolvida dentro dessa construção de patrimônio, construção familiar. E ela provavelmente se sente mais segura também, né? Entendendo que o homem está liderando ali, né? Cada um do seu papel. Os 2 caminhando na mesma visão, né? E era aquilo que a gente estava falando. Ninguém para quem tem uma visão clara de futuro, né? Sim. Então, estava bem claro isso. Aí, no método CISA, né, foi bem interessante, porque eu coloquei um objetivo. Na primeira página lá do método CISA tem: por que você está aqui? E naquele momento que a gente isso foi em dia 16 de agosto de 2024, que a gente foi fazer o método CIS, eu coloquei lá: eu quero ver a minha esposa feliz. Isso era o objetivo. Parece uma frase boba, mas não era. Naquele momento ali, a Gislaine estava passando por um desafio muito grande, emocional, assim. Até por essa questão, acho que da empresa, um pouco da empresa, uma insatisfação com o negócio. E eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, cara, eu preciso ajudar a minha esposa. Ela está passando por um desafio, assim como eu gostaria de ser ajudado. Eu quero que ela se cure dessa tristeza, essa emoção que estava mais forte do que a personalidade dela, assim, né? Porque ela é muito leve, muito alegre, sorridente. Muito doce. Influente. E eu não estava reconhecendo ela. Então, ali eu coloquei isso. E aí a transformação, caiu a ficha, quando a gente veio para o último dia do módulo 2 da formação em coaching. Quando a gente veio, a gente estava no carro, e ela estava no carona ali, eu dirigindo, e ela falou assim: amor, eu estou muito animada para hoje. Então aquilo falou, cara, deu certo. Chega até a me dar um arrepio, assim. Porque aquela decisão que eu tomei lá no Método CIS de fazer a formação em coach foi por ela. Não parar, né? Não parar no meio do foi caminho. porque assim, eu queria que ela continuasse respirando aquilo e se transformasse, se curasse e voltasse a sentir calor no coração, né? Sentir leveza, alegria, voltar a ver ela sorrindo, com energia. E aí hoje, se você olhar para ela, hoje você vê tudo isso. Então, assim, eu sou muito grato a essa transformação que a ferramenta trouxe, que o método trouxe, que vocês trouxeram. Eu tenho certeza que se não fosse por ter tomado essas decisões, né, aliada a esse método, ela não estaria dessa forma. Talvez ela teria melhorado por outras fontes, né, mas de fato essa energia que ela está vibrando, e talvez essa empresa que a gente tem hoje nem existiria. Então, eu acho que a principal transformação foi essa. Que lindo. Daí, se for pegar assim, uma parte financeira, também teve uma questão importante.
na época do método CIS, eu tava ainda meio sem decidir como que eu ia ter uma estratégia empresarial para conseguir escalar o negócio. Porque, afinal, o negócio da medicina é um pouco difícil, porque depende muito do dono, né? Do médico estar atendendo. E ali eu tava com uma decisão assim, eu acho que vou abrir uma unidade em São Paulo, vou abrir uma unidade em Santa Catarina e vou manter uma unidade aqui. E, por enquanto, vou testar uma estratégia, assim, de sublocar um espaço e atender e começar a capilarizar o negócio pelo Brasil, né? E eu coloquei um número ali de valor, assim, que eu achava bem factível de fazer, né? Se a gente fizesse uma estratégia correta. E ali, somando isso, ele daria em torno ali de 290 mil de faturamento. E aí, se a gente for analisar hoje, esse resultado ele tá o dobro. Uau. Então, isso por 3 meses seguidos, a gente está no dobro desse resultado. E isso a gente não está falando nem de um ano. Né? Então, é claro que isso é difícil de você mensurar o quanto o método foi responsável, mas é toda essa construção dessa base, que é algo decisões, que é subjetivo. né? Decisão de você realmente, não, vou concentrar aqui em Curitiba mesmo, essas coisas aqui não fazem parte por enquanto, vamos concentrar a estratégia aqui, vamos ter o casal mais próximo para tomar as decisões em conjunto. Porque o método, ele traz muito isso, né, Ana? Que ficha cai, que decisão você toma. Que ficha cai, que decisão você toma. Decisão em cima de decisão, então, né? Assim, você pode até tomar alguma decisão errada, mas as várias decisões que você estava enrolando, vão você ser vai tomadas, fazer, né? Vão ser tomadas. Que lindo, que lindo. E olha só, né? O quanto isso impactou, né? No negócio de vocês, na vida como casal, creio que nos filhos, na vida como um todo, né? Que lindo. E agora eu quero perguntar pra você, Gi. Tá? Eu tava tão envolvida aqui na história. Pra você, né? Agora, o Luciano falou muito aqui sobre a questão de... Deixa eu parar aqui. O Luciano falou muito aqui sobre a questão de casal, né? Quanto pra ele foi importante ver você feliz, né? Ver a jornada pra vocês dois. O que mais mudou, o que mais transformou na vida de vocês como casal? Olha, eu acho que foi muito o alinhamento, sabe? Do o que a gente quer pro futuro, quais são os nossos sonhos, o que a gente sonha, o que a gente quer construir junto. Mas o nosso desenvolvimento mesmo emocional e o desenvolvimento, assim, da escuta ativa, do entender o outro, o perfil, sabe? Entender o perfil dele, eu já sei que eu tenho uma comunicação, eu tenho que agir com ele de forma diferente. Então, trouxe muita consciência, assim, nas rotinas do dia a dia como casal, na comunicação como casal mesmo, poxa, eu quero que ele faça alguma coisa, mas eu não comunico, né? Eu quero que ele adivinhe o meu pensamento, né? Então, daí, essas coisas de comunicar, eu gostaria que fosse feito dessa forma, ou pensa um pouco, eu te entendo, mas agora pensa um pouco, se coloca no meu lugar, agora pensa como eu um pouco, e fazendo essas mudanças, essa comunicação foi algo que mudou bastante a evolução do Luciano, de responsabilidade, de autorresponsabilidade, e assim, mas sobretudo, assim, eu acho que como a gente é muito alinhado em tudo, assim, até muitas vezes até no pensamento, o que ele tá pensando, eu falo um negócio, ele fala, nossa, eu tô pensando isso também. Então a gente foi se alinhando numa coisa muito respeitosa, assim, do casal, sabe? De trazer também mais Deus para nossa vida. Foi algo que as rotinas que a gente acaba aprendendo aqui no curso e o Paulo falando muito, assim, foi algo que mudou muito a nossa vida. Já faz bastante tempo que a rotina de acordar cedo, fazer oração, fazer ali várias etapas, né, que eu tenho ali da rotina que foram passadas, né, pelo Paulo, pelos cursos. Então, tudo isso, assim, colaborou para um ambiente familiar mais saudável, para um ambiente profissional mais saudável. Então, hoje as pessoas, elas percebem a nossa mudança, né, a nossa mudança tanto como casal, a nossa sinergia e também a nossa mudança como empresário, assim, de estar se desenvolvendo
para primeiro fazer com que aquela equipe ali dentro esteja transformada e bem servida, para daí transbordar e fazer com que todo mundo que está no... todo mundo que entra na clínica, todo mundo mesmo, independente de quem for, se for alguém que está entregando material, alguém que veio pedir informação ou paciente, a pessoa ela vai entrar lá dentro e ela vai ser muito bem atendida, muito bem servida, porque isso entra como um valor já da nossa vida. Então, toda a metodologia, todos os cursos, todos os aprendizados que hoje a gente tenha se alimentado, né, do Paulo Vieira, da Camila, a gente, né, teve uma experiência no passado de ir para o Intercoaching. Então, tudo isso, ele vem modelando a gente numa coisa tão leve, mas tão poderosa e tão alinhada, assim, com respeito, com lealdade, com entender o próximo, com a humildade também. Então, é isso. Eu que acho lindo. Uma história linda de vocês. Pode falar, eu esqueci. Então, viu? É conteúdo. Viu só? Mas isso que a gente estava falando, né? O que eu percebo de vocês é uma visão muito clara do que é, onde os dois caminham juntos, né? E vocês implementaram isso na rotina. Tem muitas pessoas hoje que eu vejo que tem dificuldade com rotina, tem dificuldade com isso, com aquilo, né? Mas por quê? Porque não tem uma visão clara daquilo que quer, né? Uma visão clara daquilo que quer. Então isso faz total diferença. E quando você encontra o teu propósito de vida, assim, você entende que você tem uma missão, né? Que você tá numa missão aqui, numa jornada. E que independente de qualquer coisa, você tem que atingir aquela missão lá. Então, a gente tem isso também bem claro. Porque a nossa missão, ela é em transformar, ela é de levar essa consciência da qualidade de vida, da simplicidade, da autocura até mesmo. Porque muitas vezes a pessoa, ela entra num estado de autocura quando ela tem uma pessoa ouvindo, quando ela tem uma pessoa escutando ela, conhecendo, reconhecendo, ajudando, entendendo, sem julgar. E isso a gente acaba fazendo muito, assim, esse acolhimento sem o julgamento, mas me perdi. Eu só queria falar uma coisa sobre... Eu vi, mas eu também, amiga. Eu ia falar sobre... Só uma questão, assim, a gente falou sobre formação, né? Muitas pessoas têm preconceito com coaching, têm preconceito com formação em coaching. O que você tem a dizer para... O que vocês, né? Vocês têm a dizer para essas pessoas que, né? Talvez tenham esse preconceito de... coach, formação em coaching... Isso daí é algo bem interessante, e aqui até com a água, aqui com o copo eu enchendo, a gente faz uma reflexão sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que sabe tudo, né? Enche o copo e chega ali transbordando, e não. E a ideia é sempre, em todos os momentos, a gente esvaziar o copo, abaixar nossas crenças, se colocar num papel ali de observador e de aprendizado ali, de aluno, porque tudo tem um aprendizado, tudo tem um porquê. Pode falar, que eu já me perdi no meu ponto. Eu acredito, Ana, que o processo de coaching é uma metodologia que ela foi estruturada para gerar resultado. Então, é algo extremamente direto, pontual, que quando você tem um objetivo a ser atingido, o coach ele vai poder, através de perguntas, conseguir guiar você num trajeto que seja uma linha mais reta para aquele objetivo que você quer, né? Que você não dê tanta volta. Porque como a gente é muito imerso de muita informação, sugestão, pessoas dando opinião, distração em rede social, a gente tem muitas soluções dentro da gente. Mas o processo de coaching, por ser estruturado nesse formato, de extrair de você as perguntas, essas soluções você tem, só que o coach experiente, ele te faz perguntas que te tiram dessa zona de conforto do que seria o mais fácil, para você tomar a decisão que seria a melhor.
Então, ele é um processo pontual que acaba ajudando a resolver um objetivo determinado para aquele momento. O interessante da formação em coaching da Febracis foi que o Paulo implementou o conceito integral e sistêmico. Então, que antigamente esse processo de coaching ele era focado primeiro na parte de business, né? Então, desenvolvimento de negócios, depois teve a implementação do life coaching, então para a parte de estilo de vida, e o Paulo ele trouxe essa integralidade. Então, trazendo as 11 áreas da vida, você reflete, aquela decisão é uma decisão saudável para aquele momento? A decisão que eu vou tomar, ela vai afetar a minha esposa, meu relacionamento? Como está o meu relacionamento com Deus? Isso vai me levar para um propósito de uma vida que a gente quer ter como família, como missão? Então, quando você faz essa reflexão sobre o estado atual, nessas 11 áreas da vida, e você tem perguntas do direcionamento do que você quer a partir do teu estado atual, só isso já muda o jogo. Porque às vezes o que você acha que você queria era perder 12 quilos. E na verdade não, o que você queria era resolver a tua questão com os pais. Que a nota lá dos pais, parentes, estava baixo e na verdade teu problema estava ali e você ficava remoendo isso e descontava na alimentação. Então o resultado que você queria, na verdade, precisava ter uma outra performance. E aí o coach ele vai perguntar, tá, mas e aí? Que ficha cai com essa nota? 2 em relação aos pais. E que decisão que você toma a partir disso? Aí ele vai falar, então vou entrar em contato com meu pai. Que data? Traz pra ação. Você traz para ação. Então, você pensou no estado atual, o estado desejado, traça um plano de ação e a rota determinada com um prazo determinado, porque o coach ele tem um processo determinado em tempo de 3 a 6 meses, normalmente. Então, você vai conseguir construir essa jornada com alguém você tendo que prestar conta. Só isso já ajuda, né? Você ter a vergonha de falar que você não fez. E, além disso, o coach ele vai trazer ferramentas. Então, ele vai aplicar não só essa extração das perguntas e respostas, mas ele vai trazer ferramentas que vão trazer a visão, a audição e a sinestesia. Porque se a gente está falando que a nossa visão é o que vai levar para o ponto desejado, e a gente não pode perder isso da rota, se o meu cérebro ele tem uma dificuldade de distinguir o que é, de fato, memória do que é futuro, se eu consigo sentir de verdade essa visualização do que eu quero conquistar, e o coach ele vai trazer nas ferramentas a possibilidade de viver isso, a possibilidade do meu cérebro encontrar soluções que eu não estava enxergando pela minha racionalidade, facilita o trajeto. Sim. Então, se ele aplicar as ferramentas certas, esse coach experiente, a tendência é que você encontre essas soluções com mais facilidade e, principalmente, o trajeto fique mais alinhado, né? Então, eu entendo que, assim, todo mundo precisaria de um coach. Se for analisar assim na percepção da palavra, porque todos nós temos metas, né? A não ser que a pessoa já tenha desistido da vida, né? Ainda assim, ela teria um objetivo. Que é viver, né? Então, assim, de qualquer forma, a pessoa poderia ter alguém ali para guiar esse processo, né? Tanto que agora a decisão que a gente tomou como casal, Ana, foi justamente de fazer o processo de coaching no formato do Team Coach, né? Então, eu vou fazer uma formação mais voltada para a parte empresarial do negócio, né? E a Gislaine vai estar fazendo o Team Coach na parte mais pessoal. Então, eu entendo que vão surgir vários resultados dali, né? Vão ser 6 meses, né? Vivendo e se questionando sobre os objetivos que a gente já está tendo o resultado. Imagina se isso for alinhado por profissionais bem experientes, né? Então, o que eu poderia dizer assim para a pessoa que tem preconceito em relação ao coach, que simplesmente a pessoa é ignorante. Porque, de fato, ela não entendeu nem o que é, né? Porque ela fala assim, isso daí é papo de coach. Primeiro que o coach, ele nem fica dando opinião, ele nem pode, né? Se ele tá fazendo isso, tá errado, né? Porque é uma das regras, né? Já precisa rever o conceito do seu coach, né? Já tá errado no começo, né? Porque o coach, ele não tá ali pra dar opinião. Ele nem pode fazer isso porque tá nas bases da profissão, né? Então, ele tem que fazer você extrair essas ideias, né? E o coach que faz perguntas indutivas também tá errado, né? Ele não tem que fazer isso. Então, basicamente, o que eu diria era pra pessoa tentar estudar um pouco mais, né? Porque se grandes graduações, né, têm à disposição o coach como uma formação, né, de ensino superior internacionalmente, né? Então é porque tem algo mais profundo, né, que realmente tem uma base científica por trás. Eu entendo que existem limitações em termos de estudo, né, até porque a gente não tem alguém com interesse muito grande para fomentar essas pesquisas, né? Mas ainda assim tem pesquisas, né? Então, eu acho que é algo que, se o Brasil investisse nisso, né, em bons coaches, em aplicar isso, por exemplo, nas escolas, né, como um conceito assim, de políticas públicas,
a gente teria uma evolução em termos de sociedade, assim. Eu acho que é muito mais profundo do que, de fato, eu e Gislaine falando. Acho que poderia existir uma transformação social a partir de uma definição de um projeto assim, sabe? Uau, perfeito. E, Luciano, na sua visão como médico, como empresário, a formação em coach, ela se aplica para qualquer negócio, para qualquer pessoa? Como eu falei ali, eu acredito que aplica sim para qualquer tipo de pessoa, né? Porque todas as pessoas têm objetivos. Então, o coach ele vai ajudar a pessoa a chegar mais claramente nesses objetivos, né? Eu entendo que, assim, tem momentos que são mais difíceis, sabe, Ana, de fazer um processo de coach. Porque como ele vai te tirar do conforto, e muitas vezes emocionalmente você não está pronto para isso, né? Num caso de um distúrbio mental, uma depressão, uma ansiedade severa, às vezes você cutucar essas feridas, às vezes pode promover algo mais problemático, né? Então, é um papel, inclusive, do coach detectar isso e entender que aqui é o momento que entra um psiquiatra, que é o momento que entra um psicólogo para fazer um tratamento. Agora, a pessoa ela está, assim, estável e ela quer atingir um determinado objetivo, eu acho que se encaixa, assim, para qualquer profissão, né? Ou qualquer indivíduo. Não existe concorrência entre coach e psicólogo, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a Nada outra. a ver, né? Ai, vamos ver o que mais aqui. Roteiro. Acabou? Deixa eu Quer só pegar desligar? aqui. Vou desligar aqui. Tá, então eu vou fazer só aqui a última, ó, pra gente finalizar, tá? Depois de tudo isso, como é que tá a vida de vocês hoje, os frutos que vocês vêm colhendo? E aí a gente, acho que é isso. Tá. Pode ser? Agora a Gislaine fala. Essa você Ah, tá, posso fazer... preparou, Vou Eu fazer... não me preparei nada. Vou fazer, Nem li o roteiro. vou fazer uma outra aqui que eu achei interessante, ó. Que ele fala aqui, né? Vocês fizeram praticamente todos os treinamentos, mas tudo começou por um motivo, uma necessidade. Qual foi o momento da virada? Faz sentido? Eu expliquei aquilo ali, mas Foi a- faz a tua versão. Quer falar um pouquinho disso sobre isso? Eu acho que... Que a minha decisão foi essa, né? Eu tava vendo a Gislaine ali nessa tristeza ali profunda e eu queria ajudar ela a sair daquela situação, né? Aí foi ali que eu decidi, tomei essa decisão, independente de questão financeira. Eu sempre gostei muito de fazer cursos, de assistir YouTube, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de cura, de medicina alternativa, de meditação. E com o passar dos anos, eu me perdi um pouco no meu propósito de vida. E eu só funciono se eu estiver muito alinhada. E o meu propósito de vida ele está muito relacionado com as pessoas, com processos de cura, com processos de autoconhecimento. E chegou ali um momento na vida onde eu precisava ter mais ferramentas, me abastecer de mais coisas, de mais conhecimento, para conseguir subir mais um degrau na minha jornada aí de vida, porque desde que eu me conheço, assim, a minha vida sempre foi muito direcionada nessa questão mesmo do autoconhecimento, da espiritualidade. E A Febracis reacendeu isso em você. E a Febracis foi algo assim, o Luciano ter feito curso, me matriculado, insistido, sabe, para eu vir fazer. Então, ele ter tido esse olhar realmente foi o que virou, assim, a chave. E depois foi acontecendo vários outros processos, assim, onde eu fui novamente me entendendo, onde eu me alinhei novamente na minha rota, que ela sempre foi muito bem guiada, assim, intuitivamente, sabe? Acho que Deus sempre também esteve muito presente, assim, na minha vida, na minha caminhada. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais forte, muito mais preparada para conseguir solucionar e resolver os desafios, né? Os meus desafios e os desafios das outras pessoas que acabam procurando a gente na clínica. Então, eu sinto, assim, que como um canal, né, hoje, que para ajudar outras pessoas, eu tive que dar uma sintonizada ali, mudar novamente algumas coisinhas, mas hoje
Tô 100% a Febracis, ela é um alimento, ela acaba sendo um alimento vital, assim, para você tá sempre mantendo a tua energia e construindo e dando sempre os passos certos na direção certa. Uau. É o que eu vejo, Ana, assim, a Gislaine, ela tem uma espiritualidade muito aflorada. Até pela descrição dela, assim, da infância, da adolescência. Ela sempre teve um contato, assim, com Deus muito próximo. E o coaching também resgata muito isso, né? Então, assim, o que eu percebi nessa vinda dela pra cá foi que ela voltou a ter essa espiritualidade aflorada nela, assim, né? Ela voltou, por exemplo, várias vezes eu vejo ela fazendo declarações ali, profetizações na vida dela, da gente, da família. Eu vejo ela fazendo leitura bíblica. Eu vejo ela comprometida, assim, sabe, nessa questão espiritual. E eu entendo que o casal precisa muito disso, sabe? É realmente, assim, é uma honra poder dividir a vida com ela, né? E ela tá tendo essa transformação, assim, espiritual também. Acho que a transformação, assim, ela é imensurável, mas se fosse pensar em uma coisa, assim, que eu vejo que realmente não tem preço, é essa transformação que ela teve em relação a essa parte espiritual, assim. Eu voltei a ver nela, pelos olhos dela ali, a presença do Espírito Santo na nossa casa, né? Então, isso foi uma transformação muito grande. Que lindo. E a Febracis traz muito isso, nessa questão sistêmica mesmo. Para finalizar, né? Sei que vocês já falaram um pouco do que vocês estão vivendo, mas quais foram os frutos, né, que vocês colheram de toda essa transformação que vocês vêm vivendo nesse último ano, digamos assim, né? Que vocês conheceram aí a Febracis, conheceram o Método CIS, formação em coaching, BHP, gestão de pessoas. Qual foi a maior transformação? Quais foram os frutos que vocês colheram de tudo isso? Vamos lá, já falei bastante de transformação. Ai, aconteceu tanta coisa. Qual foi o maior ganho? Maior ganho que você teve? Como é que era antes e como é que é de hoje? Como que era a sua vida antes, como é que é a sua vida hoje? Então, eu sinto que a Febracis, toda a virada de chave, ela acaba... Eu comentei sobre o alimento, né? Hoje eu sinto que eu floresci realmente com todas as decisões, assim, que a gente teve aqui, e todas as crenças e as vivências, mas eu acho que você vê que, assim, você aprender a ter a visão, aprender a não dar escuta, assim, para os pensamentos intrusivos, às vezes até para algum comentário ou outro, né, enfim. Então eu acho que, assim, me trouxe uma autoconfiança muito grande em relação ao ter certeza do meu propósito de vida, em ter certeza que tem várias pessoas que estão com o mesmo pensamento, com a mesma visão, que estão com um propósito, sabe, que acaba sendo até sobrenatural, assim, as coisas que acontecem, mas é que quando você aprende a usar a tua mente ao teu favor, você visualiza, você enxerga o que você quer atingir, e só pelo fato de você ter conseguido enxergar e sentir, as coisas elas vão acontecendo realmente, que dá uma sensação que é sobrenatural, porque você entra num hiperfoco gigantesco em relação ao teu objetivo, e a sensação que você tem realmente é que o universo está conspirando a favor, e as pessoas certas vão aparecendo, e de repente você escuta alguém falando de algo que você estava precisando para dar certo outra coisa. Então, assim, parece que tudo começa a fluir melhor, as pessoas, o contexto, a conversa. Eu e o Luciano,
Nós somos um casal, assim, que é eu e ele. A gente acaba sendo fechado, porque até o nosso relacionamento com os outros casais acaba sendo difícil, porque daí não estão alinhados com a mesma energia, com o mesmo ecossistema. E aqui na Febracis é muito interessante, é muito legal isso, e é algo que eu sinto, assim, dentro de mim, que toda vez que eu chego para fazer um curso, eu tô chegando na minha casa, revendo várias pessoas queridas, sabe? Ver a sintonia, na verdade, que eu tive fazendo a formação do coaching com todas as pessoas e no decorrer com todos os outros cursos, e que você vai sintonizando com um, vai conhecendo o outro, vai conhecendo a história de vida dessas pessoas, né? E isso, assim, eu acho tão legal, e é algo que realmente faz você ter essa sensação que você está num ambiente com as pessoas certas, né? Com um ambiente, com a energia ali que está realmente sendo um combustível para você. Então, gera um vínculo, né? Quase como se fosse uma família. Você sente assim que é uma coisa leve, que tá todo mundo tá na mesma, querendo se conhecer ali, querendo, né, o autoconhecimento, aprender como lidar com o outro, quer também entender, ter um olhar, saber da tua vida. Então eu acho que é uma coisa muito boa, assim, Que legal. Eu, na minha parte, eu acho que se você explicar assim, de uma forma, ao fazer ali a análise do estado atual na roda da vida, ali nas 11 áreas, eu via que eu tinha um sucesso muito grande em pontos que era exatamente aquilo que eu dedicava o tempo e atenção, né? Inevitavelmente aquilo era onde eu tinha as maiores notas. Mas também tinha notas baixas em outros pontos, né? E hoje eu posso dizer assim que a minha roda está muito mais equilibrada, né? Eu parei para entender que esses pontos eram realmente relevantes, que precisavam ter o tempo e a atenção para eu conseguir melhorar esses dados, né? Então, por exemplo, o servir era algo que eu precisava melhorar, né? Então, uma das coisas que marca isso, por exemplo, eu fui com a Joana tem 11 anos, a gente pegou lá uma série de alimentos ali, pizza, e a gente saiu entregando na rua. Coisa que antes eu talvez não ia dedicar tempo e atenção para isso, né? Talvez ia lá dar um dinheiro, mas dedicar o tempo e ensinar, né, isso para uma criança, né, é uma transformação que só veio a partir daqui, né? Porque se eu não tivesse tido essa reflexão, eu não teria tido esse comportamento com ela, né? A parte das rotinas também, né? Então, se a gente for pensar assim, na mudança de estado, né? Você fazer lá o exercício do Yes. Isso eu faço rotineiramente, assim, né? Ao sair de casa eu já saio realmente numa outra vibração, né? A mudança do estado de recurso. Então, eu entendo que a junção dessas ferramentas com a reflexão, né? As pessoas certas, o lugar certo, o conhecimento certo, gerou de fato uma metanoia ali nas nossas vidas, né? Hoje a gente raciocina de uma forma diferente, a gente comunica de uma forma diferente. Mudou bastante coisa, assim, né? E é surpreendente a questão do tempo, né? Porque se for pensar em 8 meses, né? Tem uma mudança assim, bem significativa. Bem rápido, assim. Então, a gente tá bastante feliz, assim, né? E hoje, até na clínica, acaba que o Luciano indica o método CIS para muitos pacientes. As pessoas, vocês elas têm trazido também, né? Os colaboradores de vocês aqui. As pessoas perguntam o que a gente está fazendo, porque também querem fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, porque viram que aconteceu uma transformação. E assim, acaba sendo uma prescrição médica mesmo. As pessoas fazerem o método CIS e se conhecerem e se desenvolverem, porque é o que mais todo mundo precisa. Exatamente. É o que mais todo mundo precisa. E só complementando aquilo que você falou, é como o Paulo fala, né? Existem vários personagens dentro de nós. Então, quando você tem ações, né, e recursos para você tirar o seu melhor personagem, ele vem. Ele vem. Exatamente, Então é uma escolha. Até gosto de falar que felicidade é uma escolha, né? Sucesso é uma escolha. Então é sobre isso. Luciano, Gislaine, quero agradecer vocês pelo tempo. Tenho certeza, né? Que tudo que vocês compartilharam vai fazer a diferença pro pessoal que está nos assistindo. Vocês são um exemplo, né, daquilo que a Febracis carrega. A Febracis
traz essa visão sistêmica de família, de negócios, de parte espiritual. Então, não é por acaso que vocês estão aqui. Obrigada. E vocês, com certeza, são referência aqui pra gente. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela disposição. Uma alegria ter vocês aqui. Obrigada a você, Ana. E quero que vocês deixem uma mensagem final, né? Pra quem tá nos assistindo. O que vocês diriam? Qual é a mensagem final que vocês querem deixar? Pode falar. Já dominou, Mariana. Eu entendo que tudo que você está passando nesse momento é exclusivamente uma questão que você está merecendo viver. O Paulo fala muito disso, né? Você está vivendo aquilo que você merece. É dolorido ouvir isso, porque de fato muitas vezes a gente sente que tem pessoas que estão nos atrapalhando, situações que estão nos atrapalhando, a nossa história vem atrapalhando. Mas de fato a única pessoa que vai poder ter essa mudança, essa transformação é você através de uma decisão. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta. Essa pergunta é: até quando você vai viver isso? Até quando você vai deixar os outros tomarem a decisão por você? Até quando você vai deixar de viver o teu extraordinário, a vida que você sempre sonhou para agradar os outros? E é através de uma metodologia como essa que você de fato consegue ter essa tomada de decisão, essas ações. Então, preciso que você foque em investir em você. E com isso, a sua transformação, ela transbordará com certeza na vida da sua família, na vida dos seus amigos, familiares e até mesmo de pessoas que você nem conhece, que é o nosso caso aqui. Eu não conheço você que está assistindo e acredito que pela nossa história, minimamente, aí você se motivou, né, a também tomar uma decisão. Uau, muito bom. E você, Gi? Qual que é a mensagem final que você quer deixar para o pessoal que está nos assistindo? Ai, eu não pensei sobre isso. Acho que pode deixar para mim. Mas o que você diria? Sobre você, sobre o que você está vivendo, sobre o teu propósito. Para quem ainda não encontrou, eu vejo que, né, você é uma pessoa que realmente se encontrou no teu propósito e está se encontrando cada vez mais. O que você diria para quem ainda não encontrou propósito, quem ainda está buscando isso? Ai, não sei, deixa eu pensar. Você tá sem energia, não tem vontade de levantar da cama. Quando você não tem vontade de comer, não tem vontade de pegar sol. Quando você não tem mais o brilho do sol nos seus olhos, o método CIS e a FEBRA-CIS e todos os ensinamentos que tem aqui nessa escola de negócios e nessa grande família, elas ajudam, elas te dão o caminho para você se curar. E todos esses sentimentos, toda essa sensação e tudo isso que vem te aprisionando dentro de você mesma, encontrar uma cura onde a tua versão, quem você nasceu para ser, aquela energia daquela criança que tinha muita disposição, é isso que a metodologia faz. Ela traz, ela resgata essa energia dessa criança interior que tem entusiasmo, que tem alegria, que tem motivação, que não tem medo de julgamento. Então, hoje, para mim, o que transformou dentro de mim, da minha vida, e que eu gostaria que você que está aí escutando, né, que está aqui nos assistindo, optasse também, escolhesse e também ter consciência que você tem um lugar onde você consegue encontrar essa cura e encontrar, né, pessoas que vão ajudar você a se fortalecer e entrar aí num processo aí de desenvolvimento, de autorresponsabilidade e de autoconhecimento. Eu sempre falo assim, né? Você tem duas escolhas. Você pode ir sozinho ou você pode ir com ajuda, né? Uhum. É isso aí, vai, sozinho, vai de qualquer jeito, mas vai. Mas com ajuda é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Gente, pra você que tá aqui nos assistindo, que acendeu algo em você, que fez sentido, tudo isso que nós conversamos,
Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o Método CIS, sobre os nossos treinamentos, tem um link aqui embaixo para você falar com um dos nossos consultores e eu tenho certeza que ele vai te atender da melhor forma e vai tirar todas as suas dúvidas. Não perde tempo, clica no link aqui embaixo e fale com um dos nossos consultores. Nos vemos até o próximo FebraCast. Até lá! Aê!